Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 6 de abril e vamos juntos até às 9 horas da manhã. A indústria 4.0 é um novo movimento tecnológico que está mudando as perspectivas das empresas e do mercado de trabalho do mundo todo. Alavancado pela internet, indica um futuro muito mais integrado e com manufaturas muito mais inteligentes através do conceito chamado Internet das Coisas. E é sobre a tecnologia 4.0 que vamos falar hoje na nossa Agenda do Porto. Daqui a pouquinho vocês vão ver um vídeo, uma reportagem que está disponível no YouTube e que mostra como e com qual velocidade a gente está vivendo já a quarta revolução industrial. Para debater o tema, eu recebo aqui comigo Angelino Caputo, presidente da Abtra. Angelino, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo na TV Santa Cecília. E também a gerente de tecnologia da informação da Abtra, Juliana Rodrigues. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Daqui a pouquinho, Angelina, a gente vai exibir um vídeo que eu confesso que quando eu assisti, eu fiquei muito assustada. E aqui no nosso bastidor você disse, tem vídeos piores. A quarta revolução industrial, ela já começou, né? Ela já começou. A revolução, ninguém dorme num dia e acorda no outro, já estou na revolução. É um processo, mas a implantação tende a ser acelerada cada vez mais daqui para frente. E esse daqui para frente que a gente vê a partir de agora. Pode rodar. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas.
Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Uau, eu falei. Era assustador. Angelino, antes de mais nada, fazer uma correção. Diretor-presidente da Arbitrar. Diretor executivo da Arbitrar, não presidente da Arbitrar. A convergência é a palavra? O futuro chegou? Natalia, você vê que o filme é tão profundo que eu acho que não inventaram a palavra ainda, né? É tanta coisa, tanto conceito embarcado, acho que uma palavra só para sintetizar tudo é um pouco forte ainda. O futuro, ele está chegando, né? A gente não vai dormir hoje e amanhã acordar e é aquele negócio do filme. Não, esse é um processo, ele leva. O problema é que ele está acelerado agora, está muito acelerado.
E ele vai chegar em todos os setores da sociedade, inclusive no porto. Então, o que nós estamos fazendo na Arbitrar é tentar ver como essas coisas chegam e a gente implanta essas automações, essas inteligências na logística portuária. Juliana, como é que os portos, como disse o Angelino, o papel da Arbitrar é ver tudo isso e levar isso para os associados? Como é que as empresas, como é que o porto está se adaptando, se preparando? Eu acho que nem se preparando mais, porque não tem mais tempo para se preparar, né? Tudo é muito novo ainda, né? O que a Arbitrar está fazendo já é se aproximar de parceiros que já dominam essa tecnologia. Então, nós vamos partir para as integrações e trazer essas tecnologias de blockchain, para trazer segurança, Big Data, para fomentar as informações. Todas as integrações vão trazer uma mais rápida informação e agilidade para o porto. E quando a gente fala em rapidez e agilidade, a gente fala de redução de custos, né? Com certeza. Aqui a gente tem vários lados dessa moeda, né? Então, para o processo produtivo em si, o custo, além de aumentar muita qualidade, pela, né, a coisa feita por uma máquina repetitiva, a gente vê na indústria automobilística, Sim. Os carros hoje são bem mais encaixados, precisos, né? E reduz custo. Tá. O que a gente tem que conseguir agora equilibrar é como é que a gente faz com os empregados, né? Com os trabalhadores. Exatamente, porque se a gente for parar para pensar, essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça. A máquina vai substituir o homem? Tudo que for mecânico, repetitivo, perigoso, tende a ser feito por máquinas inteligentes, que têm embarcadas essas tecnologias todas que a gente viu aí, né? Inteligência artificial, blockchain, internet das coisas. Internet das coisas não é nada mais nada menos que uma série de sensores que colocam em tudo e essas coisas se comunicam e melhoram o processo. O que for intelectual, durante um tempo ainda, vai ser feito pelo ser humano. Mas a gente também vê aí que estão pensando que a máquina vai superar o homem em 2030. A gente não pode se alarmar muito com isso. Vamos acompanhando e vamos vendo como é que a gente se encaixa. De que maneira o porto vai ter que se reinventar, Angelino? É se reinventar mesmo a palavra, né? É reinventar. A questão da automação vai chegar na sociedade como um todo. No porto também. Vai chegar aqui na sua televisão também. Já está chegando, já. Você se vira para ver como é que você vai se adaptar. Eu estou, por enquanto, encarregado de olhar como é que a gente internaliza isso lá no porto. Então, nós temos que olhar o que já está disponível e barato. Essas coisas nascem um pouco cara, mas vêm barateando. Desenvolver alguns testes, algumas experiências pilotos e melhorando o processo e a qualidade da movimentação de carga. Juliana, para quem está em casa entender, o que significa? O Angelino falou um pouquinho da internet das coisas, mas o que é o Big Data? O que é o blockchain? O que são esses termos que parecem que são tão distantes e tão próximos do mundo só de quem trabalha com tecnologia de informação, mas que, na verdade, eles estão invadindo o dia a dia? Sim. Na verdade, a conectividade dos dispositivos que a gente já tem em casa vai trazer para a gente essas inovações. Nós vamos ganhar mais tempo para fazer coisas que a gente gosta. Por exemplo, geladeiras inteligentes que vão poder fazer análise dos produtos que tem dentro da geladeira, até o estoque da geladeira e até fazer compras diretamente com a internet. Isso é maravilhoso. Então, o ser humano vai cada vez mais ganhando tempo para fazer suas coisas. A internet vai conectar todos esses dispositivos, sapatos que vão te ajudar a encontrar o melhor caminho do seu percurso. E a tecnologia traz também a segurança na informação, né, através do blockchain, que é uma cadeia segura de transferência de informações. O Big Data são um grande conglomerado de informações que também tem, dentro da sua tecnologia, acessos mais rápidos a essa informação. Você tendo acesso rápido à informação, vai te trazer a possibilidade de análises preventivas, análises antes, até da mercadoria chegar no porto, no caso. Né? No porto, no caso. Isso evita... perda de tempo, perda de tempo, desburocratização, desburocratização e agilidade para o porto, no caso do porto, né? E para as pessoas, você vai ter mais tempo para fazer suas coisas. Isso é o que eu acredito, né? Agora, a pergunta, como conectar toda esta conectividade à atividade portuária? Bem, lá na Arbitrar nós estamos pensando na integração com os sistemas, né? Nosso sistema da Arbitrar, ele já tem todo um detalhamento das informações da carga e todas as etapas que essa movimentação faz dentro desses terminais. Vamos trabalhar muito próximo do poder público e tentar fazer a integração dos sistemas. A integração vai levar à transparência e a transparência leva à desburocratização. Ela tocou, Angelina, num ponto muito importante. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, quando a gente fala de tecnologia 4.0, do ponto de vista da iniciativa privada, parece mais fácil.
Você, inclusive, já esteve do outro lado e sabe que no Você poder... sempre fala isso. E sabe que no poder público as coisas funcionam diferente, inclusive numa velocidade diferente. Só que o que a gente viu no vídeo não vai permitir que a velocidade seja tão lenta do outro lado. Porque senão a gente vai continuar vivendo o que a gente tem hoje. A gente tem as empresas investindo, a gente tem as empresas com a conscientização da importância de ser ágil e o poder público ainda engessado. Como é que a gente, na tua visão, né, que já viveu os dois momentos, como que o poder público tem que se preparar para a quarta revolução industrial? Tem que se preparar mesmo. Recentemente, antes de eu voltar aqui para Santos, eu estava lá na Secretaria de TI do Ministério do Planejamento. E lá a gente já estava também fazendo pesquisas nessas áreas, até imaginando um projeto de controle de trânsito de veículos entre as fronteiras do Mercosul, usando a tecnologia blockchain, já fazendo piloto, mesma abordagem que nós estamos tentando fazer aqui no privado, já com algumas experiências também. Na emissão de passaporte, a nova identificação única do cidadão, que é um projeto do Tribunal Eleitoral. Todas essas tecnologias já estão olhando se já dá para encaixar. Então, o poder público, por mais que as pessoas desconfiem do pessoal não ser tão ágil, também tem gente muito competente. Tem muita gente muito competente. Tem. Essa questão do público, assim, a gente tem milhões de pessoas lá, milhares de pessoas super honestas trabalhando, que chegam às 7 da manhã e saem 10 da noite, esses nunca saem na televisão. Nunca, não, os que desenvolvem a tecnologia nunca aparecem. Meia dúzia que faz coisa errada está toda hora aí na mídia, né? E aí fica aquela sensação de que o funcionário público é ineficiente e não é tão honesto. Né? E nem pode, a gente nem pode colocar todo mundo no mesmo pacote, porque eu acho que em todas as profissões há laranja podre, a gente não pode generalizar de maneira alguma. Lá nessa área de TI do planejamento, o pessoal era ponta firme lá. E vocês acreditam que essa revolução 4.0, porque é uma questão muito debatida dentro do setor portuário, é a descentralização, é a agilidade, é a desburocratização, é o ganho de tempo, porque a gente sabe que hoje, apesar de algumas tecnologias já implantadas, a agilidade que a gente gostaria ainda não existe. Em quanto tempo vocês acreditam que a gente tenha um cenário diferente no Porto? No Porto, vamos lá. Desde 2008, 2009, a gente já tem aqueles terminais fantasmas que o pessoal faz. Não sei se você já viu lá na Holanda, eu visitei um pessoalmente lá. Você olha, fica até com medo. O caminhão não tem a cabine, tem só a caçamba andando sozinho e o guindaste coloca ali em cima. Isso já são experiências piloto que o pessoal está fazendo. Com a aceleração desse processo, isso tende a ser mais rápido. Aí vai depender muito do apetite de investimento, né, do setor privado. Da estabilidade das normas, porque a gente fica também esbarrando nisso às vezes, a gente não tem as condições... Segurança jurídica, jurídica para fazer o investimento, mas urge que essas coisas sejam resolvidas logo para que o pessoal possa fazer a evolução e estar em mesmo nível com os portos do mundo, porque senão o Brasil fica para trás de novo. A gente já está para trás? Não, assim, eu posso dizer que nesse momento a gente está mais ou menos igual, só que agora nós temos uma baita oportunidade de continuar acompanhando. E se a gente ficar travado, aí eles tendem a abrir. Aí eles passam por cima da gente. Passam por cima, e aí a gente perde competitividade. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos espaço para as notícias da região. Jovens acusam a Guarda Municipal de Santos de abuso de autoridade. A reportagem é de Oni Furukawa. Domingo, 25 de março, 1 da manhã. As fotos mostram uma operação da Guarda Municipal de Santos para coibir uma possível ocorrência de perturbação de sossego no Canal 3. Para os abordados, houve abuso. A gente estava sentado na praça, daí a gente prendeu a bicicleta no poste, ali perto da praia. Chegou a guarda e ficaram mexendo na bicicleta. Aí tinha umas meninas sentadas, a gente estava de costas para a praia. Tinha umas meninas sentadas em frente, no banco da frente, e avisaram que eles estavam mexendo no cadeado, tentando estourar. Daí eu fui lá na bicicleta e perguntei o que estava acontecendo. Daí eles falaram que se eu não tirasse a bicicleta dali, por bem ou por mal, eles iam levar de qualquer jeito. A mãe de um dos envolvidos critica a falta de estrutura para os ciclistas. Eles alegam que é proibido colocar em qualquer poste, estacionar as bicicletas. Só que não tem sinalização, né? Não existe nenhuma sinalização. Você pode olhar qualquer poste da praia, não vai ter.
Mas lá na CT, o que eu fui comunicada é que eu tenho que saber a lei. Revoltante? Muito, muito. Porque é um bem, né, do cidadão, a gente pagou por isso, o menino vai trabalhar, vai para a faculdade, ficou aí 5 dias eu levando e trazendo, porque sem a bicicleta, mas sem motivo, para mim, no meu modo de ver, sem motivo. Esses 3 jovens que também estavam na praia na madrugada de domingo tiveram 4 instrumentos musicais apreendidos. Ainda não retirei, porque já fiquei sabendo por outros amigos que tentaram retirar que a taxa que está sendo cobrada é de R$650 e que parece que encarece a cada 24 horas. Uma taxa que no dia ninguém soube explicar pra gente qual era o valor, parecia que era uma operação feita de uma forma, vamos lá e vamos apreender um monte de instrumentos, mas nenhum guarda municipal sabia informar valor, sabia informar realmente a lei. A gente abriu no celular a lei e a lei dizia que realmente podia apreender um instrumento, só que se fosse medido acima de 80 decibéis com o decibelímetro a uma distância de 7 metros. Coisa que não foi feita. Eu acho que agora em Santos está muito ruim para a parte cultural, não tem mais lugar. Uma cidade que teve músicos, grandes músicos que cresceram aqui. Charlie Brown Jr. é uma grande inspiração para a gente também. E agora começa a acontecer essas coisas, a gente fica sem o que fazer, né? A rua é pública, a praia é uma área pública, mas como área pública, confere a participação e a presença de pessoas. A gente precisa respeitar também a lei do silêncio, que é estabelecida em todo o município. A Prefeitura de Santos informou em nota que denúncias sobre abuso de poder da Guarda Municipal podem ser feitas à ouvidoria pelos telefones 162 ou 3219-9535 ou ainda pelo site santos.sp.gov.br/ouvidoria ou pessoalmente na Prefeitura. Qualquer evento em espaço público precisa de autorização prévia da administração municipal. A força-tarefa que resultou na abordagem dos jovens que você viu na reportagem foi feita pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. O trabalho acontece por causa da quantidade de denúncias feitas pela população, principalmente entre os canais 3 e 4. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Agenda do Porto o diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, Angelino Caputo, e a gerente de Tecnologia da Informação da Arbitrar, Juliana Rodrigues. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Angelino, antes de voltar a falar sobre tecnologia 4.0, essa semana foi bastante importante para a nossa região, eu não digo nem para Santos, para a nossa região e para o Porto de Santos, com a, enfim, liberação, assinatura da entrada das obras na entrada da cidade. Para o Porto, o que isso representa? Nathalie, isso é uma das medidas mais importantes, realmente, antes tarde do que nunca, né? Porque já tem pelo menos uns 3, 4 anos que isso já devia ter iniciado. A gente sofreu bastante na minha época na Codesp, com aquele incêndio da Ultracargo, porque o Porto só uma única entrada e era justamente ali. Então a gente teve que fechar literalmente a margem direita do Porto. Se tivesse essa entrada alternativa na época, já teríamos uma alternativa ali, né, para a gente poder movimentar a carga. Tivemos que fazer algumas ginásticas, passar alguns caminhos pelo centro da cidade de madrugada, né? E mesmo em condições normais, ali já tem algum engarrafamento na entrada da cidade, né? É muito importante. Tomara que acelerem, que a obra não pare no meio, né? Agora, quem vai fazer essa obra está a cargo da Ecovias, né? E aí a gente volta a falar de uma questão que a gente sempre aborda aqui, que é a iniciativa privada dando celeridade e agilidade a alguns processos que o poder público não tem capacidade, nesse sentido, capacidade financeira, porque é uma obra muito cara, né? A expectativa é de que eles entreguem a obra antes do prazo. Você acredita que seja possível, Angelino? Eu acredito. O próprio conceito da Arbitrar, voltando para a gente, é de trabalhar em parceria público-privada. O que a Arbitrar faz hoje, em termos de processar sistemas de movimentação, é um apoio aos órgãos anuentes, que é a Receita Federal, a Vigiagro, a Anvisa. No caso da Anchieta ali, é a ponta da concessão daquela rodovia. Então, o que se faz? Ao invés de acabar aqui, por que não acaba aqui? Aí esse pedacinho fica de responsabilidade deles e eles trocam esse investimento por um pouco mais de prazo na concessão, ou seja, a parceria achando uma forma
criativa, né, o governo, de conseguir executar a obra e deixando na mão do privado, que tem mais agilidade na contratação, não fica aquelas questão de judicialização da licitação. Aliás, a lei de licitação é o que pega o nosso país, né? É uma armadilha, é uma armadilha. Sem dúvida nenhuma. Vamos voltar a falar um pouquinho do nosso assunto principal, que é a 4ª Revolução Industrial, tecnologia 4.0. E agora eu queria focar nesse bloco nas relações de trabalho. Porque a gente já vive hoje uma mudança com a nova lei trabalhista, né? São novas relações de trabalho que hoje estão implantadas, aliás, desde novembro. Só que a tecnologia muda tudo, né? Como é que quem está no porto precisa se preparar para esse momento? A comunidade em comum, né? Eles devem procurar a capacitação na área de tecnologia e na área de gestão de processos, né? A informação está ganhando muito mais importância, porque com a informação antecipada você consegue fazer análises, trabalhar mais na gestão de riscos. Então, muitas mãos de obras manuais tendem a ser substituídas por mão de obra especializada. Então, eu indico capacitação, estudar, procurar tecnologia, procurar se informar e procurar saber também como a gente faz uma melhor análise das informações. Angelino, você falou no bloco anterior que existem algumas experiências, planos piloto de terminais fantasmas. Uhum. Dentro do que a Juliana acabou de nos dizer, essas experiências piloto podem, ou melhor, serão o nosso novo cenário dentro do Porto de Santos, muito provavelmente. Não só no Porto de Santos, como em todos os portos do mundo. Tudo aquilo que for mecânico, manual, perigoso para o ser humano, tende a ser substituído por máquinas inteligentes. Sistemas cyberfísicos, que é o nome mais complicado, depois alguém pode ver os outros filmes do YouTube lá e ficar com mais medo ainda, né? Olhando que a atividade pode ser indústria, serviço, comércio, é melhor a gente focar agora no serviço e no comércio e deixar realmente essa atividade, porque é uma tendência. Não adianta resistir. A Kodak não adianta ela ficar abraçada no filme fotográfico dela assim, eu não vou aderir à máquina digital, porque ela quebrou. Então é uma questão de realidade e é mundial, né? Então o que nós temos que ser? Por isso que eu acho legal uma oportunidade igual essa, que você antecipa a preocupação e dá tempo das pessoas refletirem e nós vamos... Por que chama revolução industrial? Ela rompe com o modelo anterior, ela destrói o modelo anterior. Sim. Assim como os demais. Por que é 4.0? Isso é uma analogia com a 4ª Revolução Industrial. Sim. A primeira revolução, que foi lá em 1760, foi a máquina a vapor. Você saiu do tear manual para ser feito como uma máquina. Sim. Primeira vez que foi alguma coisa, né, automatizado em termos de máquina. Então a agricultura de subsistência, aquele negócio acabou. Acabou. As pessoas começaram a viver em cidades. Depois veio a segunda revolução industrial, a eletrificação. Destruiu a máquina a vapor. Cadê a máquina a vapor? Não tem, mas tem museu. É tudo, então é produção em escala, é modelo Ford de produção, aquilo que a gente viu. É a segunda revolução industrial. Quando chegou a terceira revolução industrial, que essa a gente já estava aqui. Exatamente, que nós já vivemos. A partir de 1960, que foi a computação pessoal, a internet, as telecomunicações, é tudo conectado hoje. Você não compra uma passagem, não tira um passaporte, não produz uma coisa na fábrica se o sistema não estiver no ar. O sistema saiu do ar. Está todo mundo conectado. O problema é que a distância entre as revoluções está encurtando. Sim. E agora começou a 4ª. Sim. Né? E a 4ª é o quê? É a era da inteligência artificial, da automação em larga escala, desse sistema cyberfísico, tudo mais. Então a gente tem que saber que vem isso. Como é que eu faço para... O mundo vai acabar. Aquele mundo que a gente conhece hoje, já acabou algumas vezes, vai acabar de novo. Como é que eu vivo no próximo mundo? Eu tenho que olhar, identificar a oportunidade e me direcionar meus esforços para lá, né? Então é isso que a gente recomenda. A Ju falou bem. Capacitação, vamos estudar, vamos ver aquilo que vai ter futuro no novo mundo e vamos surfar nessa onda. É se perguntar se a profissão que eu penso em exercer vai existir no futuro, né? Já se fala de fim de algumas carreiras. Na verdade, você vai ter que estar voltado muito à tecnologia, você vai ter que estudar mais e a automação, né? Nós vamos trabalhar com automação de processo, automação de equipamentos, os sensores vão ser muito mais ágeis, vão poder saber a temperatura de uma carga, a temperatura
da localização, das cargas. Isso impede, inclusive, perda, né? Perda de desperdícios, vai diminuir os custos, né? As empresas vão conseguir trabalhar melhor os seus estoques. Então, as informações, mais uma vez, a informação muito mais rápida chegando para uma gestão dos negócios, né? Os gestores. O Angelino colocou uma questão que, quando a gente fala de tecnologia, ele deu um exemplo que todo mundo conhece. Hoje, você compra uma passagem pela internet. Se o sistema está fora do ar, você não compra. Se a gente reportar isso para o setor portuário, a gente tem que pensar em segurança. Porque a gente não pode ter um sistema falho, né? Porque se o sistema falhar, ele vai falhar em cadeia. Sim. Com a implementação dessas novas tecnologias, inclusive a blockchain, ela vai trazer uma rede segura das transferências das informações. Isso vai trazer segurança, vai trazer agilidade, rapidez. Falhas podem existir, sim, mas mediante essas falhas é que a gente começa a pensar no aprimoramento dessas ferramentas, desses softwares, e aí você encontra as soluções definitivas. Então, aquele problema não vai mais ocorrer. Você é gerente de tecnologia de informação. Quando você se formou, você deve ter vivido uma realidade na faculdade. De lá para cá. Porque quando a gente pensa em gerente de tecnologia de informação, a gente pensa, ele cria sistemas, ponto e acabou. Não é mais isso, né? Agora nós temos que trabalhar muito com a informação. Hoje, a informação ela tem um valor muito maior do que antes. Por exemplo, na Arbitrar, nós já começamos a trabalhar com o que a gente chama de BI, que é Business Intelligence. Ou seja, transformar aquela informação, aqueles relatórios para a área gerencial de uma forma visual. Ou seja, visual e dinâmica. Então, sim, os gestores vão conseguir ter uma visualização da situação da sua empresa, das movimentações da carga, que é o nosso caso, de uma forma mais fácil. E mais rápida, né? Fácil, rápida e visual, porque quando você olha uma informação visual, com gráficos coloridos, quando você consegue... É muito melhor do que aquele relatório. É mais produtivo, então acaba que você vai ter mais tempo para fazer a gestão dessas empresas, das suas tomadas de decisões, né? O futuro nessa área de TI está na parte dos dados mesmo, de banco de dados. Sim. A computação, desenvolver sistema não vai precisar mais, que tem um negócio de computação cognitiva, que é a programação que ela se faz sozinha, ela mesmo se autoprograma, ela aprende. Na Intermodal desse ano, a Arbitrar esteve presente e esse ano foi muito diferente das edições anteriores. Os debates, o olhar da Intermodal estava focado em tecnologia. Uhum. Né? Isso demonstra a necessidade e a urgência do mercado, Angelina? É mais um sinal, né? Você vê que está todo mundo acordando para a quarta revolução industrial. Então, quando você abre espaço para empresas tipo IBM, Google, por que não está? Cadê as empresas de guindaste, né? de container? Então, essas coisas estão permeando uma na outra. E o futuro todo é calcado por tecnologias disruptivas. Então, eles têm que se falar o mais rápido possível. Como que as empresas associadas da Arbitrar estão sentindo esse momento? A expectativa, em geral, como é da sociedade, como um todo, né? Deixa eu te contar um caso aqui. Você sabia que a Organização Mundial do Comércio sabe que essas coisas vão acontecer, sabe que deve ter um impacto muito grande na empregabilidade no mundo. Sim. E ela fez a seguinte reflexão. Eu não consigo resolver esse problema, assim, o efeito colateral que ele gera, mas eu posso fazer uma ação que minimize muito. Que tal a gente acelerar muito o fluxo do comércio mundial para que as coisas circulem e o pessoal consiga viver melhor do comércio e do serviço? Em Bali, em 2013, houve uma conferência e eles celebraram um acordo de facilitação mundial do comércio com 47 compromissos que todos os países, inclusive o Brasil, assinou lá em 2016 e começou a funcionar em 2017, se comprometendo a colocar uma série de coisas no ar para acelerar o ritmo do comércio, porque a burocracia de um país não vale no outro, aí o cara vem um papel, a carga fica parada, a coisa tem que fluir rápido para poder dar essa velocidade, é uma das ações. Então, está todo mundo sabendo que vem a quarta revolução e cada um ao seu, né, no seu limite ali, tentando fazer alguma coisa para se adaptar. A ideia é de que a comunicação seja global, né? Mais global do que já é. Você não tem mais distâncias, você vai trabalhar em casa. Então, por que você mora num centro urbano todo congestionado? Por que não mora no campo, num lugar aprazível? Se você tem até o seu holograma para falar com o seu chefe lá. Dá para imaginar? Dá para imaginar isso, gente? A gente está falando do Porto de Santos. Imagina o Porto de Santos, o maior porto da América Latina, e um gerente trabalhando, operando de casa.
tranquilamente. Você bota o seu avatar ali, pilotando a máquina e fica lá na piscina. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam da Agenda do Porto desta sexta-feira o diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, Angelino Caputo, e a gerente de Tecnologia da Informação da Arbitra, Juliana Rodrigues. Ainda dá tempo de você interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, e também pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo. Angelina, eu queria voltar esse bloco falando um pouquinho mais sobre esse acordo que você falou de facilitação do comércio, que parece que não teve uma comunicação de uma maneira efetiva, né? A gente lê muito, mas a gente vê a prática pouco aplicada. É isso mesmo? Houve esse ato, houve como você disse no intervalo, esse gap? Então, o Brasil assinou a participação no acordo de facilitação e tem a obrigação de movimentar toda a sociedade em torno da implementação desse acordo. É bastante complexa essa atividade. Por alguma razão, o setor logístico portuário não captou muito a mensagem, diferente dos importadores, do pessoal da indústria, que está ali direto junto com o Ministério da Indústria e Comércio Exterior e com a Receita, desenvolvendo as sugestões e tudo mais. O pessoal da logística está meio que cochilando, assim. Não pode, né? E aí chega uma medida, por exemplo, agora vai ter o despacho sobre águas. Sim. Isso é uma das pequenas recomendações daquele acordo, mas surgiu para o pessoal como se fosse um susto. Caramba, inventaram um negócio aqui para... Será que eles estão preocupados com a armazenagem da carga? Pô, se você souber de antemão que aquilo é parte de uma coisa muito maior, se prepara. Quais são as outras medidas que vão vir desse acordo? Eles sabem? Não, mas estão vindo. Alguém sabe. Então, a gente identificou isso. A Arbitra está apoiando esse processo de comunicação do próprio governo, que achava que o pessoal estava todo mundo sabendo, né? Provavelmente é uma data ainda a ser confirmada agora, dia 9 de maio, nós vamos trazer vários membros do governo federal para Santos, fazer um evento aqui para dar essa visibilidade e a partir disso todo mundo se organizar e cada um a seu tempo se preparar, se planejar, né? Eventualmente até reinventar uma parte do negócio, porque isso é consequência da quarta revolução industrial. Sem dúvida. Tudo que a gente viu até agora. Sem dúvida. Aí a pessoa já vê o que vem, o empresário, e se adapta ao negócio dele e vai se ajustando. E falando em se ajustar, a gente pode dizer que a quarta revolução industrial, o grande desafio dela são os novos modelos de negócio? Como a gente vai destruir a forma como a gente vive, se relaciona e trabalha, com certeza vão surgir muitos modelos de negócio. E muitos modelos atuais vão ser abandonados. Dentro do porto. Pergunta de $1 milhão é quem é que sabe qual é o que é o campeão para poder... Exatamente. Dentro do porto, quando a gente pensa em tudo que a gente falou, e a gente falou aqui no intervalo, nossa, esse programa hoje está meio futurista, né? E tá mesmo, porque parece que a gente está falando e que a gente está revivendo aqueles filmes de ficção científica, que a gente falava, nossa, isso nunca vai acontecer, e está acontecendo. Dentro do porto, e eu falo do Porto de Santos, qual é o maior desafio quando a gente fala na Revolução 4.0? É toda a automação dos processos portuários. Né, da chegada do navio, que provavelmente vai chegar sem nenhum capitão lá. Sem um capitão. Imagina esse navio entrando no porto, fazendo a manobra sem ninguém. Talvez tenha sem o prático também, né? O prático tem que acordar também. Exato, até os práticos. Lembrei deles agora. Até os práticos. Isso continua sendo a parte física, porque o ser humano vai continuar consumindo produtos, se alimentando, exportando soja, isso aí não vai acabar não, a gente não vai comer beet, pelo menos, que eu saiba. Pelo menos por enquanto não. Mas então, a cadeia logística toda ela vai ser altamente automatizada. E aí o desafio é concatenar todas as etapas com segurança, né, física e com segurança processual e jurídica e tudo mais para poder integrar nesses sistemas como um todo. Aí tome sensores em máquina, em contêiner, em guindaste, em caminhão, né? E vamos embora. De 0 a 10, quanto que o nosso porto está preparado? Bem, ainda estamos trabalhando, estudando, né? Já temos até algumas automações, já temos bastante equipamentos, mas esses equipamentos sem um condutor, a utilização de sensores, eu acho que é a crescente, né? As conferências feitas remotamente, então...
cada vez menos a interação humana para você poder fazer o que hoje você já faz e trazendo uma agilidade. Pela tua experiência e pela tua vivência, em quanto tempo você acredita que o Porto de Santos, eu não digo totalmente, mas já bastante encaminhado? Olha, eu acredito que nos próximos anos, a cada ano, menos de 5 anos, a tecnologia vai chegar na nossa porta, com certeza. E o porto vai se tornar mais ágil. Ou seja, se ele é mais ágil, ele vai ter capacidade de ter mais mercadorias. Então, vai ser realmente uma fluidez para o nosso mercado. Com mais mercadoria, você acha que a gente ganha... Aí a gente ganha espaço para novos negócios, né? Com certeza, com certeza. Que hoje você tem a parte física toda que é muito complicada, né? O acesso ao porto, a gente acabou de falar do viaduto, o caminhão, o trem. A Codesp está botando lá agora a questão da hidrovia para ajudar. Então, essas coisas todas vão ser integradas nesse mundo aí. E essa integração de modais, ela é fundamental, fundamental, né, fundamental, porque o volume, ainda mais se a Organização do Comércio quer acelerar, vai chegar muito mais carga, né? Nós temos que nos preparar em todos os sentidos, né? Eu colocaria como horizonte, assim, até fiz aquela brincadeira contigo no intervalo, né? Vamos gravar esse programa hoje e vamos voltar aqui em 2030. 2030. Falar, olha o que tem hoje, é o que a gente anunciou naquela época. E tentar fazer uma conferência se deu certo, né? E quando a gente, pegando o gancho dessa brincadeira, mas agora para falar de uma coisa muito séria, a questão do planejamento. Né? Se a gente está aqui antecipando uma questão que, conforme o vídeo que a gente viu no começo do programa, aponta 2030, né? 2030 é uma boa data. 2030 é a data, vamos dizer assim como falaram que 2000 anos o mundo ia acabar, 2030 a revolução, eu acho que ela vai estar consolidada. Ela vai estar consolidada. Porque ela já começou, né? Exatamente, ela vai estar consolidada. E a gente carece aqui no nosso país de planejamento, né? Você acha que isso vai mudar, Angelino? Você acha que daqui 12 anos a gente vai ter, com a Revolução Industrial implementada, consolidada, processos mais ágeis, o porto mais célere, recebendo mais cargas, quando a gente, por exemplo, ainda discute um problema que é a dragagem? Verdade, verdade. Olha, Nathalie, eu torço para que mude. E a gente está tentando fazer a nossa parte, dar essa contribuição aqui, até dando visibilidade agora que as pessoas têm que se movimentar rápido, né? A coisa está batendo na porta aí e não adianta a gente ficar esperando, aguardando, assistindo de camarote. Então, estamos dando a nossa contribuição. Me preocupa eu te dizer que o nosso setor privado portuário não sabia muito do acordo de facilitação, mas como eu faço da minha relação institucional da arbitral, ou seja, eu faço a conversa com o poder público em termos dos regulamentos, das normas, conversando com a própria Presidência da República, com o Ministério do Transporte, e eles não sabem o que o Ministério da Indústria e Comércio está fazendo do lado. Ou seja, o diálogo, não há um diálogo então conciso. Imagina que alguém no Ministério do Transporte vai fazer o orçamento 2019 para priorizar os projetos. Aí eu pergunto, é claro que você está priorizando aqueles que ajudem a implantação do acordo de facilitação, claro, né? Porque vai agilizar. Aí o cara pergunta, teoricamente, sim. O que você está falando? O que é o acordo? O que é isso? Eu falei, então eu vou te levar ali naquele terceiro prédio da Esplanada, que é o outro ministério, vou te apresentar para o cidadão lá, para a gente integrar nacionalmente essas estratégias. Então é o planejamento, né? Olha, que depender da gente, podemos contribuir, mas convidamos mais gente a se engajar. É o que eu te disse, foi a questão que eu abordei no primeiro bloco. Falar de revolução e tecnologia na iniciativa privada parece muito fácil, mas quando a gente vê o teu relato, né, de que quem precisava saber, ou pelo menos precisava se comunicar, mal sabia do que estava acontecendo, me preocupa. Me preocupa bastante, porque a gente está falando de um segmento que movimenta a economia do Brasil. Com certeza. Trazendo a informação, desmistifica, né? Você acaba achando que aquela ideia era para te prejudicar e você vê que não, que é uma coisa mais global. Ou seja, estamos colocando o porto nesse elo das informações, nesse elo do processo reinventado. Então, nós vamos ter que realmente trabalhar muito com gestão de risco, análise. Isso vai ser o novo momento. Voltando a incomodar um pouquinho, Angelino, durante a tua palestra e durante os teus dias lá na feira, como é que você percebeu a visão dos outros países com relação ao Brasil nesse novo momento? No setor portuário? Isso.
Eu acho que está todo mundo na mesma expectativa e doido para fazer alguma coisa diferente. Mas não tem ninguém muito na nossa frente, não. Temos uma oportunidade aí de ter acho que foi uma das primeiras vezes, né? Esse protagonismo. Nós conversamos bastante com o pessoal do Porto de Valência, até celebramos um acordo de cooperação com a participação da Companhia Docas do Espírito Santo, que também está um pouco à frente em termos de visão. Sim. Eles estão tentando montar lá um centro de desenvolvimento de tecnologias, de inovação, para internalizar isso. A Arbitrar participaria também fazendo a ponte com empresas de TI, né? É difícil o cara lá da IBM, da Google, vir conversar com um empresário portuário porque falam línguas diferentes. Sim. Por sorte, a Arbitrar está no meio desse caminho. A gente presta serviço de TI para o Porto e entende o que o Porto fala. Então, a gente pode ser ali um facilitador. Ninguém vai fazer isso sozinho. Então, com parceria com o Porto de Valência, que já tem pilotos de blockchain, de outras experiências lá, empresas de TI e um próprio setor portuário disposto a internalizar isso, a gente consegue acelerar algum projeto. A gente tem pouco mais de 5 minutos e quando a gente fala de futuro, a gente não pode deixar de pensar em sustentabilidade, né? E a gente fala de ter um porto e da necessidade de ter um porto sustentável. Nesse sentido, como as tecnologias, todas as tecnologias que nós falamos aqui, podem ajudar o setor portuário a se tornar um porto sustentável? A gente viu aí no filme inicial que a energia solar e outras tecnologias alternativas estão ficando mais baratas, né? Navio é um bicho poluidor, é bem poluidor. O bunker, que é o óleo que ele usa, ele é um dos mais poluentes. Que existem. Acredito que deve chegar, como está chegando no carro elétrico, né? O caminhão tenderá a ser elétrico também, e tomara que o navio um dia seja elétrico também. Já tem até satélite elétrico em volta da Terra aí, né? Eu acho que é uma coisa que contribui bastante. Além do próprio uso da tecnologia para tratamento de água. A gente viu também no filme ali no início, né? Com dessalinização e tudo mais. Tudo indica que essas tecnologias que estão chegando, diferente das outras revoluções, que foi carvão, que foi petróleo, não sei o que, essa tende a ser uma tecnologia já com a diretriz de ser limpa. Tecnologia limpa. Então, estamos apostando também nessa componente da Revolução 4.0, a preocupação com a sustentabilidade do planeta. Para encerrar com você, Juliana, o armazenamento em nuvem, que é uma coisa que é muito próximo da população, né? Porque algumas, como por exemplo a Apple, ela oferece isso para os usuários dela de smartphones. Levando para o setor portuário, o armazenamento em nuvem, ele é seguro? Ele é mais seguro do que a gente possa pensar. Ainda tem muita desconfiança, né? A gente ainda é apegado até a máquina lá. Mas com as tecnologias de criptografia, de segurança, eu acredito que em breve nós vamos perder o controle da máquina. Nós vamos precisar ter uma máquina, ou seja, vai diminuir custo, porque eu não vou ter custo com licenciamento, com mão de obra, com manutenção. E nós vamos cada vez mais caminhar para tentar ter soluções tecnológicas que garantam a segurança e a integridade das informações que vão estar contidas na nuvem, com certeza. E essa redução de custos pode ser aplicada no investimento do negócio, né? Claro. Sem dúvida. Você tira o dinheiro daquilo que é eficiência, né? Você vai tirando e investindo naquilo para produzir mais com mais qualidade. O nosso tempo acabou. Angelina, eu queria muito agradecer a tua participação aqui conosco, a tua disponibilidade de vir aqui na bancada, falar sobre esse assunto, porque eu confesso que eu tive uma aula aqui, quando a Milena, que é da comunicação da Arbitrar, sugeriu esse tema, eu falei, gente, eu preciso estudar mais sobre isso, né? E aí eu percebi o quanto ela já chegou. Pois né? O quanto ela já chegou e o quanto o nosso porto precisa se preparar, porque hoje, dia 6 de abril de 2018, nós temos desafios que já precisavam ter sido vencidos, né? E a Revolução 4.0, ela não vai permitir, ela não vai dar tempo para que o porto espere. Não vai, não. Eu tenho cabeça de engenheiro, né? Eu sou engenheiro eletricista, então, para mim, para resolver um problema, 50% é saber qual é o problema. A gente já sabe. E a nossa intenção hoje era isso. Vamos apresentar o problema para todo mundo. A gente fica feliz vendo Fantástico, uma matéria de um carro elétrico, autônomo, tudo mais. Que bonitinho, né? Não, a gente sabia que aquilo vai chegar a interferir no meu modo de vida, da minha família. Sim. Né? Então, a gente está preparado agora, olhar com outros olhos, né? E vamos nos adaptar.
É isso aí, nos adaptar. Essa é a palavra. Já dizia Charles Darwin, né? Já dizia Charles Darwin. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Lembrando que hoje, Geraldo Alckmin entrega sua carta de renúncia para concorrer à presidência da República. Márcio França assume o governo do Estado. A solenidade de posse está marcada para as 4h30 da tarde, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Márcio França será o segundo nome da região a comandar o maior estado do país. O primeiro foi Mário Covas. Certamente, um momento muito importante para toda a Baixada Santista. Sucesso, Márcio França. Boa sorte nesses 9 meses. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana.